Falecido no dia 5 de agosto de 2022, Jô Soares é um sujeito que desafia todas as tentativas de resumir a sua história. Isso porque Jô parece ter vivido várias vidas em uma. Se formos olhar para suas facetas mais óbvias, podemos dizer que ele foi comediante, escritor, roteirista, jornalista, apresentador de TV, diretor de teatro, dramaturgo, ator e músico. Mas a verdade é que Jô Soares foi muito mais do que a grandiosa carreira profissional que ele conseguiu construir ao longo de 7 décadas. O fato é que ele foi um homem que marcou o Brasil, levando sua erudição para um espaço que parecia completamente avesso a ela, a televisão. Por isso, nós podemos dizer, sem muitas chances de errar, que ele marcou a experiência cultural de milhões de brasileiros, que até hoje contemplam os resultados daquilo que Jô produziu. Por isso, por mais desafiador que seja, é a história deste homem de 1000 faces chamado Jô Soares que a gente vai contar aqui. José Eugênio Soares nasceu no Rio de Janeiro, em 16 de janeiro de 1938. Filho único de um casal de paraibanos, ele chegou ao mundo em uma família tradicional e tinha muitos parentes importantes. Jô, aliás, sempre disse que tinha muito orgulho dos seus pais, o corretor de seguros Orlando Heitor Soares e a dona de casa Mercedes Pereira Leal. Jô sempre mencionava a influência de sua mãe em sua vida e dizia que ela foi uma mulher bem à frente do seu tempo. Para começar, Mercedes teve seu primeiro e único filho aos 40 anos. É preciso lembrar que isso ocorreu em 1938, tornando seu nascimento ainda mais inusitado e quase próximo a um milagre. No primeiro volume de sua autobiografia, O Livro do Jô, o humorista contou que Mercedes fazia coisas que só se tornaram uma realidade para as mulheres muitos anos depois. Ela foi a primeira mulher no Rio de Janeiro a tirar carteira de motorista. Além disso, Mercedes falava 7 línguas, tocava piano muito bem e era uma grande contadora de histórias. Além disso, falava muitos palavrões. Jô, inclusive, acreditava parte do seu senso de humor ao que aprendeu com a sua mãe. Por exemplo, como Mercedes fumava muito e sempre cigarros fortíssimos, ela acabou desenvolvendo uma doença vascular que levou à perda de um dedo em cada mão. Por conta disso, ela costumava brincar que merecia 20% de desconto na manicure. O pequeno José Eugênio estudou nos melhores colégios e frequentou as rodas sociais mais exclusivas do Rio. Inclusive, ele chegou a morar com seus pais em um anexo do luxuoso hotel Copacabana Palace. Além disso, Jô passou parte da sua infância e da sua adolescência na Europa. Aos 12 anos, ele foi morar na Suíça, aprendeu a falar 6 línguas e começou a sonhar em se tornar diplomata. Foi na Suíça, aliás, que José Eugênio ganhou o apelido Joe, que mais tarde se tornaria Jô, o nome que o acompanharia durante toda a sua vida. No entanto, quando Jô tinha 18 anos e estava se mudando da Suíça para a Inglaterra, uma ligação telefônica mudou a sua vida. Era o seu pai. Ele comunicou que seus negócios estavam indo para falência e por isso o filho teria que voltar ao Brasil. Retornando ao seu país de origem, Jô disse que aprendeu uma nova lição valiosa com seus pais. Mesmo depois deles perderem a vida privilegiada que tinham, nunca perderam o humor e o otimismo. De volta ao Brasil, Jô Soares logo começou a ver que talvez a sua carreira fosse para um outro caminho, diferente do que ele tinha imaginado. A história dele não ia caminhar para o lado do Itamaraty e ele não se tornaria mais diplomata, mas tomaria um rumo literalmente mais divertido. Minha carreira de ator começa quando eu volto da Europa. Os negócios do papai tinham entrado em crise, eu tinha perdido tudo. Tinha ficado até sem ter onde morar. Eu sei que eu me mudei do anexo Copacabana Palace para um quarto alugado na Prado Júnior, a pé, com a mudança com burro sem rabo do lado. E mesmo no tempo que eu estava estudando na Europa, que eu pensava que ia seguir a carreira diplomática, eu sempre tive um fascínio muito grande. Sempre ia a teatro, sempre ia assistir show, ia para a Coxia ver como é que era, como é que fazia. E já inventava números de sátira cinema americano, a dança com os sapatinhos que eu calçava nos dedos. E quando eu voltei para o Brasil,
imediatamente comecei a frequentar a turma de teatro, ia para os lugares onde ia o pessoal de teatro, comecei a mostrar os meus números e tal. E aí a coisa que engrenou quase que naturalmente. Sua carreira, então, começou a despontar na televisão, no cinema e no teatro. Aliás, foi no teatro que Jô conheceria uma atriz chamada Terezinha Austrégésilo, que estava atuando na peça Pedro Mico, escrita por Antônio Calado. Naquele momento, Jô se apaixonou pela jovem atriz e passou a ir todas as noites ao teatro, sempre levando um gibi do Bolinha. Meses depois, Jô e Terezinha, que eram chamados de Bolinha e Luluzinha, se casaram. Eles permaneceriam casados por 20 anos e teriam juntos Rafael, o único filho do casal. Na televisão, Jô Soares fez sua estreia em 1958, quando começou a escrever para o programa TV Mistério, que era exibido na TV Continental. Nesta época, Jô também participou de programas na TV Rio e na TV Tupi, ou seja, ele conseguiu trabalhar em 3 emissoras ao mesmo tempo. Como ator, seu primeiro papel de sucesso na TV foi no humorístico Família Trapo, da TV Record, exibido entre 1961 e 1971. Jô escrevia o programa ao lado de Carlos Alberto de Nóbrega, mas também encarnava o papel do mordomo Gordon, em que dividia cena com Ronald Golias, outro gênio da comédia brasileira. O sucesso do mordomo foi tão grande que ele foi contratado pela Globo em 1970. Lá, ele estreou no programa Faça Humor, Não Faça Guerra, em que fazia uma dupla com Ricardo Corte Real. Deste humorístico, Jô foi para o Satiricon, em 1973, e para o programa Planeta dos Homens, em 1977, sempre se dividindo nas funções de ator e roteirista. Finalmente, em 1981, Jô ganharia um programa todo seu, o icônico Viva o Gordo. Em todas essas atrações, Jô tentava deixar bem claro qual era o tom que o seu humor carregava. O documentário social e político, tirando sarro dos chamados valores tradicionais e cutucando sempre que podia o regime militar. Por isso, é impossível falar de Jô sem lembrar das suas geniais criações, como o Reizinho, um monarca minúsculo que Jô interpretava de joelhos e que tinha um ego gigantesco. Ou então o Capitão Gay e seu fiel escudeiro Carlos Sueli, que ridicularizavam a homofobia daquela época. Ouça só como era a música daquele super-herói. Isto é um caso para o Capitão Gay! É o defensor das minorias, que é sempre contra as tiranias. É avião ou passarinho sem rabicho, ou se parece mais com outro bicho. É o Capitão Gay! Gay, gay. Capitão Gay! Capitão Gay! Outras figuras tinham conotação política mais explícitas. Não dá para esquecer do General, um gaúcho que era amigo do presidente Figueiredo e estava em coma desde o dia de sua posse. 6 anos depois, ele acordava e via que o Brasil estava agora nas mãos de um presidente civil. General, desesperado, preferia a morte e repetia o bordão: "Me tira o tubo". Já o Gandola era um homem sempre ausente, mas que era mencionado por alguém que chegava no emprego e dizia ter sido mandado por ele. O personagem criticava a influência dos militares e chegou a ser tirado do ar por conta da censura. Você já não disse ao senhor que não tenho vaga aqui no circo? Disse, mas acontece que quem me mandou aqui foi o Gandola. O Gandola? Ah, por que não disse logo que é amigo do Gandola? Já está contratado. O senhor vai tratar dos animais do circo. Oh, bom. Jô Soares reinou dentro da comédia televisiva e dividia o posto de grande nome do humor em meio a outros nomes importantes de sua época, como Chico Anísio, Agildo Ribeiro, Flávio Silvino e Ronald Golias. Mas Jô Soares queria mais, e isso a Globo não poderia dar para ele. Os talk shows são aqueles programas de TV que, como o nome já sugere, misturam conversas, ou seja, entrevistas, com shows, performances. Ou seja, são programas de entrevista em que o apresentador tem um papel marcante e geralmente profere um texto com muito humor. Se hoje nós conseguimos pensar em vários nomes à frente de talk shows no Brasil, vale lembrar que nos anos 80 não era assim. Jô Soares estava nos Estados Unidos quando os talk shows ou os late shows, que são esses programas de entrevista que vão ao ar no fim da noite, começaram a bombar.
Ele começa então a alimentar o desejo de apresentar um no Brasil. Só que a Globo não tinha espaço para um programa desse tipo. Jô consultou Boni, que era o todo-poderoso da emissora nessa época, mas ele não quis mexer na grade, que já existia, e insistiu que o apresentador permanecesse dentro daquilo que ele já fazia. 1 ano e meio depois, por conta de um convite de Silvio Santos, Jô Soares deixaria a Globo e iria para o SBT. Lá, ele passaria a comandar 2 programas, o Veja o Gordo e o talk show Jô Soares 11h30, que estabeleceria o padrão desse tipo de programa no Brasil. O talk show foi um sucesso, mas causou uma encrenca bastante grande entre Jô Soares e a Globo. Boni ficou ofendidíssimo e vetou que propagandas que Jô participasse passassem na Globo. Ele tentou ainda proibir que ele usasse o apelido Gordo, mas não conseguiu. Em resposta a essa represália, Jô escreveu um artigo que foi publicado no Jornal do Brasil, em que comparava esse veto à lista negra que circulou em Hollywood censurando atores que seriam comunistas. Em 1987, ele ainda leria esse artigo no SBT durante a entrega do Troféu Imprensa, ao lado de Silvio Santos. Eu acho que talvez seja o artigo e a coisa mais importante do Troféu Imprensa deste ano. O artigo se chama Agora Falando Sério. Em 1947, os grandes produtores de Hollywood se reuniram no Hotel Waldorf Astoria, em Nova York, e resolveram que artistas com tendências políticas em desacordo com seu ideário não trabalhariam mais em filmes. Surgia a lista negra e a consequente caça às bruxas. Em pouco tempo, não somente radicais ou liberais eram perseguidos. Qualquer artista que desagradasse aos chefes de estúdio era listado e não conseguia mais trabalho. Com impecável senso de oportunidade, a TV Globo escolheu exatamente o momento da Constituinte no Brasil para inaugurar sua lista negra. Quem sair da emissora sem ter sido mandado embora corre o risco de não poder mais trabalhar em comerciais, sob a ameaça de que estes não serão lá veiculados. Como a rede detém quase que o monopólio do mercado, os anunciantes não ousam nem pensar em artistas que possam desagradá-lo. Jô ficaria no SBT durante 11 anos e realizaria lá quase 7.000 entrevistas, muitas delas muito marcantes. Mais do que isso, o programa daria o tom de tantas outras atrações que vieram a surgir. Nessas entrevistas, Jô se reunia com famosos e anônimos para conversas sérias e engraçadas, informativas e de entretenimento. Em 2000, Jô voltaria para a Globo, onde ficaria até 2016 à frente do programa do Jô. O estilo inaugurado no país por Jô Soares era o de fazer entrevistas que funcionavam quase como uma dança. Se o convidado empacasse, ele retomava o ritmo e entregava um ótimo show. Willem van Verelt, que dirigiu Jô durante boa parte de sua carreira e se tornou um grande parceiro, falou isso para a jornalista Mônica Bergamo sobre as entrevistas do apresentador. Em 95% dos casos eram pessoas interessantes. Nos outros 5%, ele conseguia, com o seu talento, que ficassem boas. Ele tirava leite de pedra. Dentre as milhares de entrevistas realizadas nos 2 programas, há várias que são muito lembradas até hoje. Pode ser que você pense na vez em que Jô conversou com as amigas Hebe Camargo, Nair Belo e Lolita Rodrigues, em 2000, ou então quando ele entrevistou pela última vez Raul Seixas, em 1989, um mês antes dele falecer. Ou então quando ele conversou com a economista Maria da Conceição Tavares, que mais recentemente se tornaria uma espécie de rainha dos memes. Isso foi também em 1989. O fato é que todo mundo tem a sua entrevista preferida do Jô. Há quem diga que a entrevista mais engraçada já feita por ele foi com uma pessoa desconhecida, com a artista plástica Eila Ampula, uma imigrante finlandesa que respondia as perguntas de uma maneira meio atravessada, obrigando o Jô a improvisar. Eu faço qualquer coisa que alguém goste tanto que compra. Esse é o único propósito. Não tem outro motivo nenhum. Não tem outro motivo. Você não tem uma satisfação artística quando faz o trabalho? Besteira. No total de sua carreira, foram cerca de 15.000 entrevistas realizadas, 300 personagens, 9 livros escritos, 15 programas de TV em que atuou como redator, 10 filmes em que esteve como ator, 11 peças de teatro em que participou como ator e 24 como diretor.
Faltam linhas e páginas para contar uma história tão rica. Tanto que quando Jô escreveu suas memórias, junto com o jornalista Matina Suzuki, ele publicou sua biografia em 2 volumes. Jô Soares saiu da televisão em 2016, depois de anunciar a sua última temporada à frente do programa do Jô na Globo. Durante um ano inteiro, o público assistiu uma espécie de contagem regressiva sobre o encerramento de seu programa, que marcaria para muitos o fim de uma época marcante na televisão. Muito se disse sobre Jô Soares ter saído das telas antes do que desejava, ainda que tivesse fechado um acordo com a emissora sobre o fim do seu programa. Em 2014, ele já havia tido um impacto muito forte na sua vida quando perdeu o filho Rafael, que era autista, e faleceu aos 50 anos. No dia do falecimento de Rafael, Jô prestou uma homenagem a ele indo gravar. Rafael era apaixonado por rádio e gravava dentro de casa o seu próprio programa. Jô fez questão de fazer jus à história do filho e foi gravar o programa dele. Passou a vida inteira na realidade do seu próprio mundo, com corpo de adulto, coração e alma de criança. Tinha ouvido absoluto, por isso tocou piano, adorava música, mas sua grande paixão era o rádio. Tinha a sua própria emissora em casa, cujo alcance eram as pessoas que o visitavam. Uma vez numa livraria, ele chegou junto ao caixa carregando uma dúzia de livros. Eu estranhei, eu falei, Rafa, peraí, é muito, 12, não, escolhe 6. Ele falou, não, então não quero nenhum. Pensei que era malcriação, falei, como não quer nenhum? Não, eu prefiro não escolher. Mas por quê? Porque escolher é perder sempre. Claro. Você escolhe um que você não escolheu, não vai. Hoje eu também não preciso escolher. Como ele nunca faltou ao seu trabalho, também não posso faltar ao meu. Nesse dia, Jô ainda encerrou o seu programa dizendo a seguinte frase: "A vida continua. A vida é o que a gente veio fazer aqui." Em 84 anos cheios de histórias, a verdade é que a vida de Jô continua brilhando entre nós. O roteiro do vídeo que você acabou de ver foi escrito pela Maura Martins. A Maura é doutora em Ciências da Comunicação, é artista, como demonstra esse autorretrato que a gente colocou aqui, e também é editora do portal de jornalismo cultural Escotilha. Você pode conhecer um pouco mais do trabalho da Maura lá na Escotilha, mas só se você quiser, embora eu certamente recomende. O Meteoro é mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo. Quem participa aparece aqui no finalzinho para receber o nosso agradecimento. Hoje a gente vê o Ivan, que manda uma mensagem para a esposa Mariane. Mariane, estou muito feliz nessa nova fase da nossa vida. Te amo infinito e te desejo um feliz aniversário. Do seu marido, Ivan. Valeu, gente. Beijo.